Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao terceiro dia de Desafio da Prosperidade. Já passamos pela Carta da Vida Perfeita, que já te direciona para a vida que você quer realizar, já te dá um rumo para você seguir. Já começamos a desenvolver a arte de cumprir o combinado, que é palavra de rainha, não volta atrás, e é sobre esse ponto que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, maravilhosas. O que acontece? Muitas de vocês falaram comigo em particular e falaram coisas que não são tão específicas. Cumprir o combinado, desenvolver esse hábito de cumprir o combinado, precisa ser coisas específicas e coisas mensuráveis. Eu recebi muito, vou cuidar mais dos meus filhos pelos próximos 7 dias, vou cuidar mais de mim pelos próximos 7 dias. Tem que ser uma ação específica, não pode ser algo vago. Tem que ser, por exemplo, vou ler um livro para os meus filhos pelos próximos 7 dias. Vou me maquiar antes de ir para o trabalho pelos próximos 7 dias. Tá vendo a diferença? Não é algo aberto, é algo muito específico. Opa, hoje eu não fiz maquiagem. Não tem como você medir, eu fui mais amorosa, menos amorosa durante esse dia. Vou cuidar mais da minha saúde. Não, tem que ser simples e direta. Vou fazer a dieta tal. Vou fazer jejum intermitente pelos próximos 7 dias. Tá vendo a diferença? Quanto mais específico, quanto mais mensurável, quanto mais direto, melhor. Certinho, maravilhosas? Hoje, o desafio de hoje, do nosso terceiro dia, talvez seja o desafio mais importante de todos. Eu, Adriana, tive um milagre muito grande na minha vida com o auto-perdão. E eu acho que todas nós precisamos passar por essa experiência. E nós não temos, às vezes, consciência do que é o auto-perdão. E hoje, a tarefinha do terceiro dia é a carta do auto-perdão. É uma carta polêmica, mas que te liberta para uma nova vida. Na Bíblia fala que amai ao próximo como a ti mesmo. Só que a nossa geração não foi ensinada a se amar, a se colocar em primeiro lugar. E o que eu mais vejo, principalmente entre nós mulheres, são mulheres que se anulam para cuidar de outras pessoas. E é o que eu mais vejo, você se torna mãe, você para de cuidar de você. Você cuida mais dos seus filhos, cuida mais do seu trabalho, cuida mais dos seus maridos, cuida mais de outras pessoas. Porque nós mulheres, como somos seres de puro amor, que tem esse instinto de cuidar naturalmente, cuidamos de todo mundo. E quem cuida de nós? Um doente não cura outro doente. Um doente contamina outro doente. E o que eu mais vejo são mulheres frustradas, decepcionadas e doentes, porque as doenças têm um fundo emocional. A somatização das nossas emoções, porque as nossas emoções são reações bioquímicas. Nós enxergamos as nossas emoções simplesmente como um friozinho na barriga, disparo do coração, mas são reações bioquímicas. E emoções negativas baixam a nossa imunidade e geram o quê? Doenças físicas no nosso corpo. Então, o que acontece? Existe uma crença que a gente precisa doar, ajudar, cuidar do próximo, perdoar o próximo e a nós mesmos. Quem perdoa, quem cuida, quem acolhe, amai ao próximo como a ti mesmo. Então você precisa começar amando você mesma. Alguém te ensinou a se amar, a se cuidar, a se acolher, a se perdoar de verdade? E esse exercício de hoje, a carta do auto-perdão, é para você começar o processo de cura. O processo de cura inicia em você. Você não precisa nem pensar em perdoar outra pessoa antes de você se perdoar. Depois que você se perdoa, você vai conseguir liberar perdão para outras pessoas. Nós só oferecemos aos outros aquilo que nós temos. E se você não conseguir se perdoar, liberar perdão para você mesma, você não vai conseguir perdoar outras pessoas. Então, bora lá? Como que é esse exercício do auto-perdão? Talvez seja o mais difícil para mim, porque eu tive que me perdoar por muitas coisas que eu fiz na nossa vida. Nós começamos a vida e nós não viemos a esse mundo com um manual de instruções. Então, o que acontece? A gente faz muita coisa que a gente guarda aquilo ali só pra gente e gasta uma energia danada para esconder isso dos outros e para esconder isso de nós mesmas. Primeiro, a gente não foi ensinada, não viemos a esse mundo com um manual de instrução. Segundo, nos mostraram um Deus que castiga, um Deus que pune. Então, às vezes, até a gente se perdoar é errado,
Poxa, mas eu fiz isso, eu mereço um castigo, eu mereço uma punição, porque esse é o Deus que nós temos, um Deus humanizado que não é amor, que não é acolhimento, é um Deus que castiga. Então, por esses dois motivos, não ter um manual de instruções e o Deus que nos apresentaram, a gente não consegue se perdoar. Mas eu quero te dizer o seguinte, sim, nós erramos, fazemos muitas coisas erradas, porém, é só a gente que está se punindo. É só a gente que tá se julgando. E esse Deus que ensinaram pra gente, que pune, que castiga, foi ensinado isso para nos controlar. Toda vez que colocam medo em você, é para te controlar. Se a igreja te coloca medo, até desculpa te falar isso, porque eu trabalho com muitas pessoas feridas pela igreja. Se a igreja está te colocando medo, ela quer te controlar. Se o teu parceiro te coloca medo, você não vai arrumar outra pessoa, é porque quer te controlar. Se o teu chefe te coloca medo, você não vai arrumar outro emprego, é porque quer te controlar. Então se liberta desse medo que tem dentro de você. Deus não castiga. E toda essa autopunição por algo que lá no passado você fez de errado, vem só das suas crenças limitantes. E hoje é o dia que você vai se libertar disso. Você vai se libertar das autopunições. Falta de ter um relacionamento é uma punição. Lá no passado você fez alguma coisa e você julga que aquilo é errado e você não é mais merecedora. Doenças físicas, dores, é uma autopunição. E falta de dinheiro também é uma autopunição. Às vezes você quer se punir ou às vezes você quer punir outra pessoa. Então hoje é a hora de você se perdoar. E como que é esse exercício, Tia Adri? Explica pra gente que eu quero me libertar, eu quero tirar os seus amarras da minha vida. Bora lá pro exercício? Você vai pegar o caderninho, caneta e papel. Essa folha precisa ser separada, tá? Você vai escrever, você vai colocar, pode colocar o 432 Hz, abaixa o volume de luzes que tem na tua casa. Faça 7 respirações. 7 respirações, te coloca aqui no agora, no presente. Respira fundo e começa a fazer um flashback. Voltar no passado ali da tua vida. O que que você se arrepende de ter feito? O que que você se arrepende de não ter feito? Já trabalhei com muitas mulheres e cada uma de nós carrega arrependimentos na nossa vida. Eu tive um filho no começo da minha vida, ao invés de ir para a faculdade, eu tive que cuidar de um filho. E até pouco tempo eu me punia. Eu tive que me perdoar por ter tido um filho. Eu tentei 3 cursos na faculdade e formei só no 3º. Eu me punia porque todas as minhas amigas já tinham se formado e eu não. Eu tive que me perdoar por ter tido um filho. Eu tive que me perdoar por não ter concluído as faculdades que eu comecei. Então, assim, eu tive que me perdoar de muitas coisas. E já tive pessoas que às vezes se puniam por ter mudado de cidade, por ter terminado um relacionamento, por ter feito tantas coisas. E a gente tem esse Deus humanizado que ele tá lá castigando a gente, julga que isso que a gente fez é errado. Eu não consigo encontrar esse Deus que castiga. Então se liberta, se perdoa, porque só você está se machucando, se punindo, se julgando por conta disso tudo. Então você vai buscar esse flashback lá na tua mente, buscar o teu passado. O que que eu me arrependo de ter feito? O que que eu me arrependo de não ter feito? O que que eu carrego aqui dentro? Que mágoa que eu tenho de mim mesma que eu não consigo nem falar para outras pessoas? E você vai começar a escrever. Eu me arrependo de ter feito isso, isso, isso. Eu me arrependo de não ter feito isso. Hoje eu entendo que naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E eu não aguento mais viver com esse peso. Eu me perdoo por isso, isso e isso. E vai escrevendo. Quando você terminar de escrever essa carta, pode escrever. Escreva, escreva, escreva o quanto for necessário. Chore, porque as lágrimas limpam a alma. Depois leia essa carta em voz alta. Tá? Leia essa carta em voz alta e entregue isso para Deus. Deus, resolva que eu estou entregando todas as minhas mágoas. Entregue isso para Deus, mas não para esse Deus humanizado que castiga, que te pune e que você tem vergonha de se achegar a Ele. Entregue para um Deus de amor, um Deus que acolhe, um Deus que é Pai e está te esperando de braços abertos. Entregue essa carta para Deus. Depois que você entregar essa carta, entregar todas as tuas mágoas para Deus, você vai queimar essa carta. Você vai queimar a carta do auto perdão. Uma simbologia, você está colocando fim em toda essa mágoa que você carregava aqui dentro de você. Faça isso.
E eu vou mandar a enquetezinha e qualquer dificuldade que vocês tiverem, qualquer experiência que vocês tiverem, me chama no particular. Eu decidi fazer assim esse desafio da prosperidade para poder não ficar tanta conversa no grupo e eu poder passar mais os recados, alcançar mais pessoas, mas eu respondo todas vocês em particular. Hoje é dia de liberar perdão, mas não é perdoar as outras pessoas, é se perdoar, se acolher. A cura, todo o processo de cura começa em nós mesmos. E hoje você vai começar o teu processo de auto-perdão. Chega de punições. Ninguém tá te punindo, ninguém tá te julgando, a não ser você mesma. E hoje você vai começar a se relacionar com um Deus de amor. Um Deus que é Pai e tá te esperando de braços abertos. Tenham todas um excelente restante de noite e até amanhã com o dia 4 do Desafio da Prosperidade.